participando pela internet, para que recebam os esclarecimentos, a orientação, a ajuda necessária, para entendermos cada vez mais o Evangelho de Jesus. Que o amor de Jesus nos envolva e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. E na noite de hoje vamos estudar as instruções dos Espíritos, que tratam de mundos superiores e mundos inferiores. E Kardec trata esse ponto como um resumo do ensinamento de todos os espíritos superiores. Então é um apanhado de todos os espíritos que já conversaram com ele, são os espíritos superiores que orientam e esclarecem a humanidade, que ajudou a nos dar esse entendimento sobre mundos superiores e mundos inferiores. Então nós iremos ler cada trecho e vamos analisar junto com vocês. A classificação dos mundos inferiores e mundos superiores é antes relativa do que absoluta, pois o mundo é inferior ou superior em relação aos que se acham abaixo ou acima dele, na escala da progressiva. Então, a condição de entendermos que o mundo é superior ou inferior, tudo é relativo. Se tivermos uma referência, essa referência poderá ser mais elevada, aí torna superior. Se for mais abaixo, então é inferior. Ele continua. Tomando a Terra como comparação, pode fazer-se uma ideia do estado de um mundo inferior, supondo os seus ambientes no grau evolutivo dos povos selvagens e das nações bárbaras que ainda se encontram em nosso planeta, como restos de seu lado primitivo. Nos mundos mais atrasados, os homens são, por certo, rudimentares. Possuem a forma humana, mas sem nenhuma beleza. Seus instintos não são temperados por nenhum sentimento de delicadeza e de benevolência, nem pelas noções do justo e do injusto. A força bruta é a sua única lei. Então vamos compreender essa primeira parte, né? Então, comparando com a Terra, a gente vê que o estado desse mundo e dos habitantes, aquele mundo que é primitivo, aquelas nações que ainda são primitivas, né, elas têm características muito inferior à condição humana. São mundos muito atrasados. Então a população, as pessoas que vivenciam, né, agem muito mais pelos instintos, muito mais rudes, ignorantes, violentas. São pessoas atrasadas. E ainda comparando com a Terra, a gente vê alguns povos aqui que são muito atrasados e usam de muita violência para a sua relação com seus irmãos. Então isso é uma característica dos mundos primitivos, inferiores à Terra. Então nosso planeta já passou por essa etapa de muita violência, de muito primitivismo, né? Mas houve uma evolução, foi sair melhorando,
e foi tornando-se um pouco melhor. Então, os mundos primitivos ainda inferior ao planeta Terra, embora nós tenhamos muitas atitudes no mundo atual de povos violentos, pessoas violentas, pessoas grosseiras, rudes, que são características ainda desse mundo primitivo, que não se libertou. São espíritos atrasados, que estão vivendo aqui no planeta Terra como uma nova oportunidade para aprender algo com as pessoas mais evoluídas, que estão em melhores condições do que nós. E a lei que rege nesses mundos primitivos é sempre a força bruta, a violência, a desumanidade. Nesses ambientes de mundo primitivo, né, não se tem indústrias, nem invenções, e as pessoas se dedicam toda a vida a conquistar alimentos. Não obstante, Deus não abandona nenhuma de suas criaturas. E no fundo tenebroso dessas inteligências encontra-se latente a vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvida. Esse instinto é suficiente para dar a uns a condição de tornar superiores aos outros, preparando-se para a eclosão de uma vida mais plena, porque eles não são criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Então vamos entender essa condição, né? Então, os mundos primitivos não têm nenhum recurso moderno que ajude a vivência melhor das pessoas, como aqui hoje, no mundo nosso, que é de prova e expiação. Nós temos as fábricas, as produções de elementos, de coisas que nos ajudam a ter uma vida melhor. Nessa época, lá daqueles mundos, cada um tinha que fazer o que precisasse para poder se resolver. Não havia ideias criativas em termos de ajudar um todo na população. Era muito mais a coisa isolada de cada um. Mas todos eles tinham essa intuição, uma vaga intuição de um ser supremo, mais ou menos desenvolvido. Então, esse sentimento de um Deus, de alguém mais poderoso, que no caso eles pensavam que era uma pessoa, né? Eles já tinham latente na sua mente, e com isso fazia com que eles tivessem mais algo a temer, algo a olhar como onde eu posso pedir ajuda. E com isso estava nascendo na humanidade, mesmo no mundo primitivo, essa condição de ter um sentimento interior de algo poderoso. E naquela época tinha o que? O endeusamento dos trovões, dos relâmpagos, de todas essas coisas assim, que a natureza proporcionava, que ele achava que vinha de uma divindade. Então essa era uma característica. Mas uma coisa muito interessante, que a partir desse sentimento, eles foram desenvolvendo outros valores para se tornar mais evoluídos. Quando essas pessoas
foram se melhorando, foi ajudando o próprio planeta a se transformar. Como Deus não abandona nenhuma das suas criações, ele conseguiu, através da ajuda de irmãos mais evoluídos, virem para a Terra. Porque aquelas criaturas daquele mundo inferior não eram criaturas degradadas, mas crianças que crescem. Ou seja, Deus, quando criou a humanidade, criou todos iguais, para ser justo. Simples e ignorante. Todos nós tivemos o primeiro começo dessa forma. Na primeira encarnação, fomos simples e ignorantes. Aí demonstra a justiça de Deus para com todos. Mas à medida que foi o tempo passando, então veio os espíritos de outras estações mais evoluídas, no sentido de ter conhecimento, mas que ainda não tinham valores morais elevados, que não permitia permanecer naqueles mundos melhores, mais evoluídos. E vieram para a Terra e ajudaram no processo de crescimento, de desenvolvimento. E houve um avanço enorme. Então é a bondade do Pai ajudando aquelas crianças, né? Ou seja, aqueles seres, seus filhos, que ainda estavam num nível inicial de evolução. E a partir desses momentos foi dado um impulso pela bondade de Deus, ajudando em diversos campos da vida humana. E com isso, o nosso planeta foi evoluindo, passando para um outro nível mais elevado. Aí Kardec continua. Entre esses graus inferiores e mais elevados, há inúmeros degraus, e entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes de glória, é difícil reconhecer os que animaram os seres primitivos, da mesma maneira que, no homem adulto, é difícil reconhecer o antigo embrião. Então, veja, entre aquelas criaturas que eram inferiores e as criaturas mais elevadas, há diversas gradações, ou seja, na evolução não se dá saltos. A coisa é feita de forma gradual. Então, entre os espíritos puros, desmaterializados e resplandecentes, quem é que vai reconhecer que aquele espírito já foi um espírito primitivo? Não se tem essa condição. Porque a transformação, ela é de forma intensa. A transformação se dá tanto no campo físico, como também no campo moral e espiritual. Então, é comparando, como ele disse, né? Dificilmente, no homem adulto, a gente vai reconhecer um antigo embrião. Então, nós, seres humanos, passamos por tanta transformação de valores, de condições físicas, nos aperfeiçoando, que a gente nem lembra, nem se reconhece quando éramos também seres primitivos. Nos mundos que atingiram um grau superior de evolução, as condições morais e materiais são muito diferentes da que encontramos na Terra. A forma dos seus corpos é sempre
como por toda parte, a humana, mais embelezada, aperfeiçoada e, sobretudo, purificada. Vamos analisar esse pequeno trecho. Né? Então, nos mundos que atingiram um grau de evolução, evolui também o planeta, como também evolui a vida moral e material das pessoas que participam. E nesse caso, né, o corpo é sempre a mesma forma humana. Se mostra essa ideia, né? Alguma coisa bem esquisita, né? Com os ETs, essa coisa toda. Mas eles têm as mesmas condições. Tem cabeça, tem braços, pernas, tem corpo, tem olhos, tem tudo normal. A forma é sempre humana. Só que os mundos mais evoluídos, a forma é mais bela. Porque o tratamento do seu corpo, a sua mente, a sua condição de evolução, faz com que ele tenha corpos mais elevados, mais bonitos, mais agradáveis. É semelhante ao que nós comparamos, né? Os homens primitivos, o formato dos homens primitivos, das mulheres primitivas, né? Meu Deus do céu, é muito esquisito. É muito esquisito. Né? Mas hoje você vê a beleza das pessoas, os aspectos agradáveis, né? A condição de evolução que ele se encontra, comparando com a rudez, com a grosseria das pessoas que viveram no passado. Né? Então, essa forma dos espíritos, os viventes, digamos, né? Mais precisamente os viventes mesmo, né? Não é só o espírito, né? Os corpos dos seres mais evoluídos, que vivem nos planetas mais evoluídos do que a Terra, eles têm corpos mais belos, mais harmoniosos, mais equilibrados. Então, o corpo nada tem da materialidade terrena e não está, por isso mesmo, sujeito às necessidades, às doenças, às deteriorações decorrentes do predomínio da matéria. Os sentidos são mais sutis, têm percepção que a grosseria dos órgãos sufocam. Os órgãos nossos, mas do deles não tem. Né? Então hoje, quando a gente vê em termos de nós mesmos, né? A gente às vezes quer fazer uma coisa boa, ter algum pensamento agradável, mas nós não temos a condição física de expressar. Então, nós adoecemos, nós temos uma decomposição imensa, horrível, do nosso aperto do corpo. Então, nos mundos superiores não tem nada disso. É tudo tranquilo, é tudo harmônico, é tudo belo. As pessoas não sofrem como nós sofremos aqui de ter doenças. O seu corpo não é impeditivo para o seu caminhar, para o seu viver, para o seu trabalho. Tudo funciona em harmonia, em equilíbrio. Aí Kardec continua. A leveza específica dos corpos torna a locomoção rápida e fácil. Em vez de se arrastarem penosamente sobre o solo, eles deslizam, por assim dizer, pela superfície ou pelo ar, pelo esforço apenas da vontade, à maneira das representações de anjos e dos manes dos antigos campos elíseos. Interessante, né? Vamos analisar essa parte. Então, o corpo não tem a materialidade nem essa densidade que nós temos aqui no nosso corpo.
eles têm um corpo que é leve, que é harmonioso, que faz com que eles flutuem, deslizem, tanto pelo ar como pela terra. Apenas comandado pela vontade. Já pensou que coisa interessante, que coisa maravilhosa, né? O nosso futuro, quando chegarmos lá. Então, os homens conservam a vontade dos traços de suas existências passadas e aparecem aos amigos em suas formas conhecidas, mas iluminadas por uma luz divina, transfigurada pelas impressões interiores que são sempre elevadas. Em vez de rostos pálidos, arruinados pelo sofrimento e as paixões, a inteligência e a vida esplendem com esse brilho que os pintores traduzem pela auréola dos santos. A pouca resistência que a matéria oferece aos espíritos já bastante adiantados facilita o desenvolvimento dos corpos e abrevia ou quase anula o período da infância. A vida isenta de cuidados, angústias, é proporcionalmente mais longa do que na Terra. Em princípio, a longevidade é muito maior nos mundos adiantados. E a morte não tem nenhum dos horrores da decomposição. E longe de ser um motivo de pavor, é considerada como uma transformação feliz, pois não existe dúvidas quanto ao futuro. Durante a vida, não estando a alma encerrada numa matéria compacta, irradia e goza de uma lucidez que deixa num estado quase permanente de emancipação, permitindo livre transmissão do pensamento. Então, no mundo superior, né, essa matéria é muito mais leve, muito menos densa, que permite uma capacidade de vivência diferente da nossa. A própria infância que nós levamos, né, 5, 6, 10 anos vivendo a infância, lá é muito mais rápido, porque o espírito já está muito mais preparado, já tem uma consciência maior de todas essas coisas, e essa fase infantil é rápida e tem a condição de aprender mais, viver mais, evoluir muito mais, porque o corpo não é um instrumento que atrapalha. Hoje em dia, por exemplo, quero dar uma carreira, tem a vontade, mas o corpo não ajuda, fica só no pensamento. Lá não, a gente pensa e faz, porque só depende da vontade, não depende da matéria densa que a gente tem, né? Então, a própria morte também é algo muito interessante. É uma passagem, uma transformação apenas, né? Porque eles têm uma consciência, não são como nós que temos medo da morte, por não saber o que é que nos espera depois da morte, né? Então, vamos em frente, né? Aí Kardec coloca: nos mundos felizes, as relações de povo para povo é sempre amigável. Jamais são perturbadas pelas ambições de dominação e pelas guerras que lhes são consequentes. Não existem senhores nem escravos, nem privilegiados de nascimento. Só a superioridade moral e intelectual determina as diferentes condições e confere a supremacia. A autoridade é sempre respeitada, porque decorre unicamente do mérito e se exerce sempre com justiça. O homem não procura elevar-se acima
do seu semelhante, mas sobre a si mesmo, aperfeiçoando-se. Seu objetivo é atingir a classe dos espíritos puros. E esse desejo incessante não constitui um tormento, mas uma nobre missão que o faz estudar com ardor para os igualar. Então, veja como é a diferença, né? Nos mundos felizes, as relações entre os povos são sempre amigáveis. Não tem ambição para a dominação, para controlar os outros. Então, como consequência, não tem guerras nesse mundo. Então, há diferenças? Sim. Mas as diferenças são para aquelas pessoas que têm a superioridade moral e intelectual. Isso é que determina as diferenças. E isso é que dá também a superioridade ou não das pessoas. Então, e uma coisa muito importante, que essa autoridade é sempre respeitada, porque decorre só do merecimento daquela criatura. E essa criatura sempre exerce com justiça seu saber, seu conhecimento, sua evolução. Então, com essa condição, o homem não procura se elevar acima do outro, como a maioria de nós fazemos isso, né? Queremos ser melhor do que o outro. Lá se deseja o quê? Aperfeiçoar-se. Então, eu ser hoje melhor do que ontem. Amanhã melhor do que hoje. Então, o objetivo no mundo superior é as pessoas se esforçarem, trabalharem para se tornar espíritos puros, conhecedor de todas as coisas e de elevação moral, com todas as virtudes que possam alcançar para atingir o reino dos céus. Então, todos os sentimentos ternos e elevados na natureza humana apresentam-se engrandecidos e purificados. Os ódios, as mesquinharias do ciúme, as cobiças da inveja são ali desconhecidos. Sentimento de amor e fraternidade une todos os homens e os mais fortes ajudam os mais fracos. Suas posses são correspondentes às possibilidades de aquisição de suas próprias inteligências. Mas ninguém sofre a falta do necessário. Porque ali ninguém se encontra em expiação. Em uma palavra, o mal não existe. Então é algo que a união, o amor, a solidariedade, a fraternidade é que une todas aquelas criaturas nesse mundo superior, e uns ajudam os outros, os mais fortes ajudam os fracos. E tudo que as pessoas têm é fruto da sua própria inteligência, da sua capacidade. O mal não impera lá, não tem espaço para o mal. Aqui a gente vê as dificuldades que o ser humano tem, né? A gente tem muito sentimento de inveja, a gente fica se comparando, ao invés de querer admirar o outro, porque o outro tem coisas que a gente não tem ainda, a gente fica de inveja, sente raiva, revolta, né? E persegue aquelas pessoas que a gente não tem as características dela. Ele continua. No vosso mundo, ou seja, no nosso mundo aqui da Terra, tendes necessidades do mal para sentir o bem, da noite para admirar a luz, da doença para apreciar a saúde. Lá, esses contrastes não são necessários. A eterna luz
a eterna bondade, a eterna paz da alma, proporciona uma alegria interna que nem a angústia da vida material, nem os contatos com os maus, que ali não têm acesso, poderiam perturbar. Então, é uma paz eterna. Nesse mundo, aqui, a gente, para saber o que é luz e o que não é, tem que ter a escuridão. Quando a gente está doente, é que sente, né, o valor da saúde. Ou seja, nós aprendemos apanhando, sofrendo, para poder descobrir que as coisas boas é o bem. Então, quanto de nós sofremos com as dificuldades de poder viver a vida, porque sofre muito mais vivendo essa condição. Aprendemos muito mais pela dor, né, do que pelo amor. Lá, nos mundos superiores, é o amor que produz todo aprendizado, todos os ensinamentos. E aí a vida torna-se uma vida de paz eterna. Aí Kardec continua. Eis o que o espírito humano só dificilmente compreende. Ele foi muito engenhoso para pintar os tormentos do inferno, mas jamais pode representar as alegrias do céu. E isso por quê? Porque, sendo inferior, só tem experimentado penas e misérias. E não pode entrever as claridades celestes. Ele não pode falar daquilo que não conhece. Mas à medida que se eleva e se purifica, o seu horizonte se alarga e ele compreende o bem que está à sua frente, como compreendeu o mal que deixa para trás. Então é interessante, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? O Inferno de Dante. Um quadro belíssimo que mostra toda a miséria, todo o sofrimento humano representando o inferno. Mas o céu, não apareceu um artista que pudesse retratar verdadeiramente a beleza do reino de Deus. Porque não conhece, nunca viu, não tem nem ideia. O nível de atraso nosso é tão imenso que a gente não tem condições de imaginar as coisas tão belas e tão elevadas. Né? Quando a pessoa vai evoluindo, aí que vai acontecer? Aquelas pessoas que já alcançaram esses mundos, eles têm uma visão mais ampla. Eles compreendem muito bem o que passou e o que tem à frente ainda para alcançar. A mente, a inteligência, a consciência é muito mais ampla, é muito mais elevada. E todos os esforços que eles fazem é para se melhorar cada vez mais e alcançar ser espíritos puros, ser anjos. E só vai depender deles. Então, esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidades para nenhum dos seus filhos. A todos concede os mesmos direitos, as mesmas facilidades para chegarem até lá. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota a uns mais do que aos outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos. Cabe-lhes conquistar pelo trabalho, atingindo o mais cedo possível, ou abandonar-se durante séculos e séculos no meio da escória humana. Então, uma coisa muito importante nesse trecho, né,
onde Kardec apresenta que esses mundos afortunados, mundos superiores, não têm privilégio. Aqui você vê, né? Só basta ter um sobrenome bonito, importante. Quem é? Fulano de tal. Pronto, chama o homem, entra logo, por que não chamava ainda? Né? Então não é Zé da Silva para lá, meu amigo. Da Silva com esse ditado, não tem. Vai ficar na fila aí, meu amigo. Quem barra é o vigilante lá. Nunca mais não tem nem chance de perguntar alguma coisa, né? Então Deus, mesmo nos mundos superiores, ele não usa de parcialidade. Todos nós temos os mesmos direitos, os mesmos deveres. E todos nós podemos alcançar. Começamos do ponto inicial, simples, ignorantes, e através dos nossos esforços, vamos lutando e vamos crescendo. E quando chegamos nos mundos mais superiores, continuamos nos esforçando para crescermos, nos melhorarmos, e todos os primeiros lugares podem ser alcançados. Porque para o espírito puro, é aquele que alcançou todo o nível de conhecimento e todas as virtudes. Então, todos podem chegar lá. Nesse nível puro, se iguala todos os espíritos, todos os seres. Agora, cabe a cada um de nós, através do esforço, do trabalho, conquistar essa condição para nós. E essa conquista poderá ser mais rápida, se nos esforçarmos mais, trabalharmos mais, a eliminação dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, superando as nossas faltas, como poderemos demorar séculos e séculos e séculos? Pela nossa negligência, pela nossa preguiça, pelo nosso desinteresse, pela falta de esforço para crescermos. Porque isso é um esforço de cada um, de cada ser. Então, nos espíritos superiores, eles como têm essa liberdade e esse conhecimento e essa leveza de ser, eles têm muito mais facilidade do que nós para crescer, muito mais. Mas ainda precisam fazer os seus esforços, se dedicarem para conseguirem alcançar. Porque Deus dá a todo mundo, através do trabalho, através da dedicação, a maneira de crescimento. E com isso nós precisamos desenvolver o amor, a perseverança e todos os sentimentos bons e todas as virtudes que eleva a cada um de nós. Então, esse é um resumo desses mundos superiores e inferiores, que precisamos compreender que já vivemos no mundo mais primitivo, inferiores à Terra, passamos para esse mundo que é de prova e expiação, passaremos para um mundo de regeneração, depois para um mundo feliz e, por fim, o mundo divino ou celestial, que é a nossa morada final, junto de Deus. Muita paz para todos. Graças a Deus. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial por essa oportunidade que tivemos nesta noite de estudarmos sobre os diversos mundos para que a gente possa cada vez mais compreender a nossa condição atual e aí nos esforçar para o nosso crescimento. Pai de infinita bondade, amado Mestre Jesus, nós os agradecemos por todo auxílio, todo amparo que recebemos e que possamos cada vez mais compreender os teus ensinamentos, as tuas leis de amor, para que possamos assim, mais rapidamente, sairmos desse mundo de prova e expiação e crescermos, evoluirmos e chegar até teu reino de amor. Muita paz.